E agora nós vamos conversar através à distância aqui, através de videochamada com o Everton, lá da Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação da Arroio Duro, a AUD, para esclarecer algumas dúvidas aí que o pessoal em Camaquã está tendo, preocupações também, em decorrência dessa situação que a gente acompanha pela televisão lá no Vale do Taquari, também agora na Zona Sul, lá em Jaguarão, na fronteira também. E aí o pessoal levanta aquelas dúvidas novamente que tem ocorrendo aí de tempos em tempos. Surge essa questão sobre a barragem, se a barragem vai estourar, se ela aguenta, quanta água pode chover ainda para ela aguentar. E aí o Everton agora vai nos esclarecer também, de repente nos tranquilizar um pouco sobre esses assuntos. Muito bom dia, Everton. Bom dia, Pablo. Bom dia aos ouvintes do Clique Rádio. Estamos à disposição aí para os devidos esclarecimentos. Eu vejo aqui no site da UD, para quem não conhece, fácil acessar, é audcamaco.com.br, onde se encontra a questão de temperatura, também o nível do reservatório. E hoje, a atualização do dia 12 de setembro, consta que está em 88% da capacidade total, com uma autonomia de abastecimento de 10 mil dias. Aí aqui diz a cota de 53,55 metros, né, no M que tem ali. O que isso significa? O que isso pode... isso deve causar alguma preocupação, algum alerta na população, ou está tudo tranquilo, sob controle? Pablo, primeiro eu tenho que esclarecer o seguinte: vamos separar as regiões, né? O que aconteceu lá no Vale do Taquari foi um fenômeno fora do comum, né? Chuvas de mais de 300 milímetros em menos de 24 horas. O relevo deles lá, aí essa chuva foi concentrada principalmente na bacia hidrográfica do Taquari, ou seja, a chuva foi localizada aonde todo esse relevo conduz as chuvas para o Rio das Antas e o Rio Taquari, tá? Que é a bacia. Então, eles têm um relevo muito mais ondulado. Então, essa água chega com muito mais velocidade, causando muito mais estrago. Bem diferente daqui. Nós temos uma condição de relevo mais plana, tá? E mais outra coisa, lá falaram que o Rio Taquari e coisa tem barragem. Lá eles não têm barragem, tá? Que é um outro fator preponderante para que ocorra aquela catástrofe, tá? Nós aqui temos barragem, que nós temos que esclarecer para a população. Muitos acham que a barragem é a causadora das enchentes aqui na nossa região. Muito pelo contrário, a barragem ameniza o efeito das enchentes aqui na nossa região, porque ela serve como uma represa, ela represa as águas da chuva, então fazendo com que essas águas elas escoem mais lentamente no arroio Duro. Então são situações diferentes, tá? Vou explicar um pouquinho o que significa essa questão do site aí. Essa cota, tá, de 53 metros em relação ao nível do mar, tá? Em relação ao nível do mar. Nós temos uma cota, que é a cota 54,88, que é aquela cota limite para a barragem, o que ela acumula, o total dela acumular, o excedente, porque ela é uma barragem que ela foi feita, ela foi projetada para a irrigação, tá? Só que toda barragem que acumula água, ela também ela faz a laminação das cheias, ela faz o controle das cheias, tá? Então, se ela chegar a 100% da capacidade, ela atinge a cota 54,88. Se ela passar desta cota, ela vai laminar essa água, ela vai passar pelo vertedor, a lâmina de água, o excedente, tá? Esse excedente ela vai escoar pelo Arroio Duro e vai ir para o Rio Camaquã, tá? Através do Arroio Duro. O que eu tenho para dizer é o seguinte: pela nossa bacia, pela nossa experiência, pela nossa bacia hidrográfica, nesses períodos de chuva aí, ó,
a cada 100 milímetros de chuva que ocorre na bacia do Arroio Duro, tá? A barragem aumenta em torno de 10%. Então, se nós temos hoje uma capacidade de 12%, quer dizer o seguinte, ó, que se chover de 120 a 150 milímetros, tá? Precisa chover de 120 a 150 milímetros para ela começar a passar por cima do vertedor, tá? A questão de risco de estourar e coisa, isso é as pessoas que não têm conhecimento, não sabem, não têm conhecimento técnico que falam isso, mas isso é uma heresia, entende? Claro, nada é impossível para Deus, que nem eu sempre digo, né? Mas fenômenos normais de natureza, chuva, enfim, com isso não tem essa preocupação de estourar. Mais ainda, Pablo, eu quero dizer o seguinte, ó, quando a gente soube da previsão do fenômeno que ia passar de Laninha, que é a chuva abaixo da média, para El Niño, isso há mais de 4 meses, nós, a UD, nos reunimos, inclusive fomos no Poder Público, na Prefeitura Municipal, reunião com o prefeito Ivo, com os secretários, alertamos a questão do fenômeno El Niño, que era a chuva acima da média, e começamos a tomar as devidas providências. Quais as devidas providências? Intensificar o serviço de limpeza dos drenos. Principalmente o quê? Fazer o desassoreamento do Arroio Duro. Nós, em parceria com a Prefeitura Municipal, no trecho, no perímetro urbano, nós alocamos uma máquina, tá? A UD alocou uma máquina, uma escavadeira hidráulica de grande porte, e a prefeitura alocou uma outra máquina. Foi feito um serviço de desassoreamento, tá, por vários dias, no trecho que compreende ali da ponte do CTG até abaixo ali da Somuca, daquela região da Somuca, que é o trecho mais crítico de acúmulo de areia. Nós também, o poder público, eu não posso falar pelo poder público municipal, mas o que eu tenho lembrança que o Poder Público Municipal, também com a sua escavadeira hidráulica, há poucos meses limpou o passinho no perímetro urbano, tá? É ali aquele dreno que passa no bairro Getúlio Vargas. E nós, a UD, abaixo do perímetro urbano, então, dentro do perímetro de irrigação, ou seja, abaixo da BR-116, nós fizemos a limpeza do passinho também. Nossos drenos, tá? Além de nós comprarmos uma escavadeira hidráulica o ano passado, nós ainda contratamos serviço terceirizado para intensificar a limpeza dos drenos no nosso perímetro. Então, nós fizemos isso. Então, os nossos drenos estão todos limpos, as nossas comportas todas baixas. Então, nós temos essa questão assim, de prevenção dos efeitos do El Niño. E nós temos uma outra condição, que desde 2016 nós temos em operação a barragem Mariuquim. Tá? A barragem Mariuquim, ela tem um objetivo principal, que é contenção de cheias. Qual é a diferença de uma barragem de contenção de cheias para uma barragem de irrigação? A barragem de irrigação, ela acumula água no período de chuva, para nós pegar e usar essa água no período de menos chuva ou de escassez de chuvas, ou seja, no verão. A barragem de contenção de cheias, tá? Ela fica sempre com todo o seu reservatório em espera das chuvas, ou seja, ela fica baixo o nível dela, tá? Fica com volume, só com volume, é o volume morto, é o volume ecológico que a gente chama. Para quê? Para quando ocorrer as chuvas, a gente opera ela, fecha as comportas, deixa essa água se acumular ali dentro, tá? E depois, quando para as chuvas, ameniza a situação, a gente vai largando aos poucos. Por quê? Essa barragem do Mariuquim foi construída, tá? Numa microbacia do Arroio Duro, que é a microbacia do Mariuquim. Por quê? Porque essa microbacia ela descarrega direto no Arroio Duro. Então, se nós fecharmos as comportas num período de chuva, tanto se a barragem do Arroio Duro estiver vertendo,
ela ameniza ou ela diminui o nível do arroio. Então, ela ameniza, que a gente chama tecnicamente a onda de cheia, entendeu? Então, é mais um fator, tá, que vai amenizar os riscos de acidente, de catástrofe. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que não possa ocorrer cheia nos bairros. Eu não estou dizendo isso. Porque o que acontece? O nosso sistema de drenagem, ele tem uma previsão para escoar determinada vazão de chuva, determinado índice pluviométrico. Se ocorrer os índices além da capacidade da drenagem urbana, é claro que essa água vai acumular nas partes mais baixas. Existe uma previsão de quanto de chuva precisaria ter para acontecer isso? Olha, eu não posso precisar isso aí, a questão, isso é uma coisa muito variável, porque o que ocorre? Tanto é variável em função do volume de chuva quanto do período que ocorre essa chuva, entendeu? Tu pode ter um volume de chuva de 500 milímetros dentro de um mês e não ocorrer alagamento, mas se tu tiver um volume de chuva de 50 milímetros dentro de uma hora, pode ocorrer alagamento nos bairros, na parte mais baixa, né? Então, isso tudo é em função do volume e do período, né? De uma forma geral, nós podemos dizer, então, que tá tudo sob controle. Não tem esse risco que a população, inclusive a Bel Cris Belles diz aqui bom dia, e diz que foi um ótimo esclarecimento. Ela agradece e diz, né, que já tem gente que está em pânico na cidade, então nós podemos ficar mais tranquilo, inclusive, quanto a esse assunto, porque existem muitos meios de prevenção de acontecer qualquer tragédia. Dá para ficar tranquilo quanto a esse tipo de coisa, né? Ô, Pablo, assim, ó, tudo que estava ao nosso alcance, nós fizemos e estamos fazendo, dentro da nossa operação, dentro da condição técnica. Tá? E mais ainda, o que acontece? A nossa região está sendo privilegiada em função dos volumes de precipitação. Nós, há pouco tempo aí, nós aqui na região sul, ali em Pelotas, tá? Em questão de 24 horas, choveu 157 milímetros. Aqui choveu bem menos que isso, choveu na faixa de 60 milímetros aí. Então, nós estamos sendo privilegiados. Ontem, nós fomos acometidos por fortes rajadas de vento. Deu algum transtorno, enfim, tá? Mas a chuva que nós tivemos até agora, desde que começou essa última chuva aí, nós tivemos um acumulado de 25 milímetros. Então, só chuva dentro do previsto, dentro do normal, enfim. Por enquanto, nós estamos assim, nós temos que ficar tranquilo nesse sentido. Mas assim, ó, nunca se descuidando da prevenção. Isso eu quero dizer o seguinte, ó, a população das regiões mais baixas, claro que ela tem que ficar em alerta, porque pode chover 50 milímetros em questão de uma hora, dar alagamento nos bairros, porque o sistema de drenagem não dá conta, daqui a pouco tem que ficar alerta, né? As nossas forças do município, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, todas estão em alerta, estão de sobreaviso e estão preparadas para agir na medida do possível. Tá? Então, a gente tem que deixar a população tranquila nesse sentido. Tá? Por que a população? A população tem que se acostumar a atender os pedidos das forças do município, entendeu? Quando uma defesa civil chega e diz o seguinte, que a pessoa tem que se abrigar, que a pessoa não deve sair em momentos de temporal por causa de queda de raio, que a pessoa não pode se abrigar debaixo de árvore, perto de cerca, né, de metal, enfim, não usar aparelho elétrico, né? Bom, a população tem que atender, né? Não pode ser imprudente. Então, cada um tem que fazer a sua parte dentro do que pode fazer, né? Perfeito, muito obrigado, Everton, pelos esclarecimentos aí a respeito dessa situação que realmente, de tempos em tempos, as pessoas ficam preocupadas e muitas vezes até em vão, porque tem todo esse sistema de prevenção por trás que as pessoas às vezes não têm o conhecimento, mas como tu disse também é importante que fiquem alerta mesmo,
até para os comunicados da Defesa Civil, para, em algum caso de emergência, souberem também o que fazer, né? Muito obrigado pelo esclarecimento. Viu, Pablo? Outra questão também, eu também me preocupo, né, quando Sim, tem esses fenômenos aí, porque eu tenho família, meus filhos estão na escola, né, eu tenho casa, né, me preocupo com vendaval, coisa, mas eu tomo as minhas precauções, né, como todo cidadão tem que tomar as suas precauções, né. Eu também me preocupo com efeitos de chuva, enfim, porque eu também tenho parentes meus que estão nas zonas baixas, e nisso aí, né? Então, mas também tem que tomar as suas preocupações, né? A preocupação a gente tem que ter para tomar os devidos cuidados, né? Então, que fique essa mensagem aí. Mas o que eu quero dizer, o que é a mensagem, assim, a gente tem que fazer o que está dentro do possível, né? A questão fator clima, tu não manda, né? Então, eu sempre digo nas minhas entrevistas, Paulo, que inundação, estiagem, esses fenômenos, tu não ataca, tu previne, né? E é o que a gente tem feito ao longo desses anos aí, aqui, pelo menos ao que está de responsabilidade nossa aqui na UD. Nós estamos nos prevenindo frente aos fenômenos. tá certo. Muito obrigado pela participação. O Everton Fonseca, da UD, e aguardamos. O espaço está sempre aberto para novas participações aí futuras. Muito obrigado. Estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.